tema que nós vamos falar hoje é um tema que, especialmente no mundo atual, tá assim em alta, né? Que é ansiedade versus autoconfiança ou autoconfiança versus ansiedade. E o que acontece, né? Nós estamos tão acostumados a ter as coisas que a gente quer, comprar, né, na internet, entrar para descobrir alguma coisa, o nome de um restaurante, tá tudo a um clique do nosso dedo. Que esperar, ter paciência, esperar por algo, tem se tornado um motivo, né? Boa noite, querida Marli, seja bem-vinda também. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Tem se tornado quase que uma crise de ansiedade, né? Esperar hoje tá gerando assim uma impaciência e uma ansiedade em muitas pessoas. Uma outra coisa também que acontece muito no mundo de hoje é aquela ideia de que ter uma agenda lotada é sinônimo de ou é de status, de poder, de dinheiro, de importância especialmente, né? Tenho uma agenda lotada, tô com 1000 coisas para fazer, não tenho tempo para nada. Está se tornando quase que uma referência de uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa importante. E muitas vezes não damos espaço no nosso dia para recarregar as nossas energias. E isso é também um dos motivos que vai levando essa ansiedade a aparecer. E vamos pensar um pouquinho aqui. Ansiedade, um certo nível de ansiedade, obrigada pelos corações que estão subindo aí, isso me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas, então muito obrigada. Aproveita também já, clica aí no aviãozinho, convidando outras mulheres para falar sobre esse tema tão importante, tão comum no dia a dia, né? Principalmente na nossa atualidade. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Um certo nível de ansiedade faz parte e é natural. Quando a gente está diante do novo, quando você vai, né, por exemplo, começar um novo trabalho, encontrar uma pessoa que você não conhece, marcar né, um date, como se diz hoje, né? Conhecer alguém ou fazer algo novo que você nunca tenha feito, gera uma ansiedade natural. Mas o que é? Vocês sabem que eu gosto de definir o que é ansiedade, né? E a ansiedade que eu vou falar aqui, gente, vocês não vão encontrar no dicionário, tá? Porque a minha visão da ansiedade, vou falar talvez diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. Então, ansiedade nada mais é do que uma necessidade de controlar o futuro. Então, vem um medo, vem uma insegurança, né? Algo pode dar errado. Será que eu vou saber fazer o que eu tenho que fazer? Todo trabalho novo, será que vai dar certo? Vou conhecer uma pessoa nova, será que ela vai gostar de mim? Vai pensando o que passa na sua cabeça, tá? Quando a ansiedade aparece, né? Às vezes você precisa dizer algo para alguém, conversar, pode ser o seu marido, pode ser seu pai, seu filho, pode ser seu chefe. E aí, para ter aquela conversa, vem às vezes o medo de que será que eu vou falar, a pessoa vai me entender, será que vai dar certo? Será que desse diálogo vai sair uma coisa boa ou não? E aí vem aquele medo e gera uma ansiedade. Então, a ansiedade aqui, da forma como eu trato aqui, né, com as minhas clientes e também com as minhas alunas, é uma necessidade de controlar o futuro. E isso também esconde uma arrogância, porque é quase como se a gente acreditasse que a gente sabe o que é melhor. É quase que a gente pensasse assim, e de forma inconsciente, tá? Não é uma forma consciente que eu falo, que eu quero fazer isso. Mas é um mecanismo de defesa que aparece diante do medo, diante de uma insegurança, que deixa que eu faça ou eu controlo, né? Uma coisa inconsciente de querer controlar, como se a gente soubesse o que é melhor pra gente, pro outro, quase como se a gente fosse maior do que Deus, né? Faz assim, né? Faz assim assado, porque assim vai ser bom pra mim. E uma falta de confiança em você, uma falta de confiança na vida, uma falta de confiança em Deus.
né? Então, vamos pensar na ansiedade, não dessa forma que a gente está vendo no dicionário, mas dessa forma que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Como uma necessidade de controlar o futuro. Imagina que eu tô lá, começando um trabalho novo, tá? E eu vou chegar no lugar, né, que eu vou trabalhar. Imagina você aí, chegando num lugar novo, num trabalho novo, ou encontrar alguém, um relacionamento. E aí muitas coisas passam na cabeça, né? Será que aquela pessoa vai gostar de mim? Será que vai gostar do meu trabalho? Será que isso? Será que aquilo? Vai pensando aí, coisas que você pensa quando a ansiedade aparece. Geralmente, quando a ansiedade aparece, os pensamentos estão a todo vapor. Uma chuva de pensamentos, né? Muita informação. E um pensamento emenda no outro, que emenda no outro, que emenda no outro. Às vezes alguns pensamentos negativos aparecem. Ah, isso não vai dar certo, ela não vai gostar de mim. Ah, esse trabalho não vai pra frente. Ah, eu não consegui fazer isso. Ah, eu não consegui fazer aquilo. E aí vai gerando até sintomas físicos mesmo, né? Às vezes dá taquicardia, sudorese, tensão, vem uma sensação de cansaço, uma falta de energia. Por quê? Porque é um medo que está ali por trás da ansiedade, causando uma insegurança. E aí, para brigar com essa insegurança, para brigar com esse medo, ou para se defender, na verdade, não é nem para brigar, deixa eu corrigir minha palavra aqui, mas para tentar se defender dessa emoção que aparece, desse medo que surge, essa insegurança, você tenta controlar as coisas, né? A pessoa ansiosa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro, tá? Às vezes você chega para uma pessoa que você fala assim, dá um recado para alguém para mim, né? Aquela pessoa vai encontrar com alguém que você... Vou colocar nome para ficar mais fácil, tá? A Maria vira para a Andréia e diz para ela, ô Andréia, você vai encontrar com a Carla? Você dá um recado para mim assim, assim, assado? Você fala com a Carla que isso e dá o recado. E a Maria vai lá, e aí elas se separam, né? E a Andréia vai lá, a Carla vai lá, passa, sei lá, 1 ou 2 horas, manda mensagem pra Maria. E aí, encontrou com a Andréia? Andréia, você deu um recado com ela? Você falou do jeito que eu falei? O que ela respondeu? Né? Não deu nem um tempo da Maria dizer se encontrou com a Andréia ou não. Né? O que a Andréia disse? Porque a outra pessoa está querendo saber, querendo controlar o futuro, querendo saber o que aconteceu, para saber como que ela vai lidar, como que ela vai responder. Tem gente já se identificando aqui na live, né? E às vezes a Maria nem encontrou a Andréia ainda e a Carla já está lá querendo saber. Né? Às vezes a Carla disse para Maria, Maria, quando você encontrar a Andréia, então você me fala o que ela disse. Mas antes da Maria encontrar com a Andréia, a Carla já tá ligando, já tá mandando mensagem, já tá querendo saber o que ela falou, para saber o que ela vai responder. Sabe? É nesse lugar do controle. Eu quero controlar o que eu vou responder para ela, o que ela falou, como é que eu vou falar, como é que eu vou... E às vezes, e só esse momento de ansiedade gera até atrapalha a situação. Né? Atrapalha, cria um obstáculo, às vezes. Pode acontecer. Porque muitas vezes a gente está na nossa mente. Vou contar um caso para vocês que vocês vão entender direitinho. Existia um homem andando numa estrada de terra e já estava meio à noitinha, anoitecendo. E esse homem andando nessa estrada de terra, ele estava quase, né, tipo 40 quilômetros, não, 40 quilômetros não, 40 minutos do lugar que ele ia. Falei errado, tá, gente? Não é 40 quilômetros, não. Mais ou menos 40 minutos do lugar que ele ia, mas o pneu furou. E o pneu furou e ele falou assim, nossa, vou ter que trocar esse pneu aqui, desceu. Na hora que ele foi trocar o pneu do carro, ele viu que não tinha step. E estava andando numa estrada de terra. E aí ele falou, a outra pessoa se identificando aqui, Aparecida... então acompanha comigo essa história, gente, que vocês vão entender um pouco do que eu tô falando, né? Que é essa necessidade de controlar. Ele falou, vou trocar o pneu, não tem step. E agora? Como é que eu vou fazer para trocar o pneu? Aliás, desculpa, não tenho macaco.
Como é que eu vou fazer agora para trocar esse pneu? Não tenho macaco. E aí ele ficou pensando, ele falou, gente, quase ninguém anda nessa estrada, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã, eu tenho compromisso, eu tinha que estar nesse lugar até, né, daqui 1 hora, eu tinha esse compromisso, tenho esse compromisso, tenho que chegar, mas eu não tenho macaco, eu não tenho como trocar o pneu. E aí ele começou a olhar ao redor e viu uma luz bem distante. E essa luz bem distante, ele falou assim, eu vou lá naquele lugar lá que está com a luz acesa e vou pedir quem estiver lá para me emprestar um macaco. Ele viu que era uma casa. Ele falou, vou até aquela casa e vou pedir para essa pessoa me emprestar o macaco. E aí ele foi caminhando em direção à casa, né? Só que enquanto ele caminhava, ele começou a pensar assim, mas e se o cara não quiser me emprestar o macaco? Mas e se ele achar que eu sou um ladrão? E se ele falar comigo que ele nem me conhece? E se ele falar por que eu estou sem um macaco? Que aquilo é muito estranho? Que ele nunca me viu na vida, que ele não vai entregar o macaco para mim, que não sabe se eu vou devolver. E enquanto ele caminhava, ele foi pensando o que o cara ia falar e como que ele ia responder. Se o cara falava que não conhece ele, o que ele ia responder. Se o cara perguntasse por que ele não estava andando sem macaco, o que ele ia responder. Se o cara falasse que não queria emprestar o macaco para ele, o que ele ia responder. E ele estava tentando controlar a situação futura, era um futuro próximo, mas era futura, né? Naquele instante enquanto ele caminhava. E aí ele foi ficando com raiva, porque ele só foi pensando coisa negativa. Ele só foi pensando que não ia ter jeito, que ele ia ter que passar a noite na estrada, que ele não ia conseguir trocar o pneu porque ele não tem macaco, o cara não ia querer emprestar o macaco para ele. Então, ele foi ficando com raiva. E quando ele chegou na casa, quando finalmente ele chegou na casa, ele já estava com muita raiva. E ele tocou a campainha da casa, e aí demorou um pouquinho para a pessoa vir abrir. E aí, na hora que a pessoa abriu a porta, ele virou e falou assim, quer saber de uma coisa? Enfia esse macaco naquele lugar. Virou as costas e começou a andar de volta. O homem que abriu a porta, o dono da casa, ficou paralisado, ficou assim, ó, porque ele não entendeu nada. Ele falou, que macaco? Ele não sabia nem de que macaco ele estava falando. Quem é esse cara que bate na minha porta de noite e me fala para enfiar o macaco naquele lugar? Quem é esse cara? Que ele não entendeu nada. E aí o outro voltou com muita raiva, foi em direção ao carro de novo e chegou no carro, ele falou, como é que eu vou fazer para trocar o pneu? Vou passar a noite aqui. E ele se deu conta do que ele tinha feito. Então, é desse lugar de querer controlar as coisas que muitas vezes vem essa ansiedade. Olha, ele poderia ter chegado, ele poderia ter contado, né? Ele foi conversando com a própria mente, percebe? Ele não chegou na porta da pessoa e deu a possibilidade para ele mesmo de explicar a história, de contar o caso e de dizer, né? E de estar aberto para receber um sim ou para receber um não. Tamanho medo que ele tinha do cara não emprestar o macaco para ele, não querer ajudar, na verdade, que ao mesmo tempo que ele pensava e falava, boa noite, Aparecido, e ao mesmo tempo ele pensava, ele falava, não, mas se ele falar que eu sou um ladrão, eu vou explicar para ele, eu vou mostrar para ele a minha carteira profissional, eu vou mostrar para ele que eu trabalho, que eu tenho uma profissão, eu não sou um ladrão. Mas e se ele falar que não me conhece, eu vou convidar ele para caminhar até o meu carro comigo, depois eu trago ele aqui com o macaco. Cada coisa negativa que ele pensava uma justificativa, mas aí ele pensava uma outra coisa negativa. E aí fez o que fez de chegar, bater na porta do cara, né? E dizer que enfia o macaco naquele lugar. E muitas vezes, por uma ansiedade, a gente atropela as coisas. Boa noite, Vonete. A gente atropela as coisas. A gente relaciona com a nossa própria mente que está pensando negativamente, né? Por quê? Porque tem uma insegurança ali. Qual que era o medo dele? Do cara, ele mesmo se sabotou, isso mesmo, ele mesmo se sabotou. Tinha um medo da outra pessoa não ajudá-lo. Ele estava inseguro de que ele não ia conseguir mostrar para o cara que ele não era um ladrão, que ele era uma pessoa séria.
Ele tinha medo de contar a história e não ser acreditado. Então, gerou uma ansiedade que tomou a atitude que tomou nessa história. E vai pensando aí você, quantas vezes que por uma crise de ansiedade, né, por um medo, por uma insegurança, pelos próprios pensamentos negativos, você foi ficando ansiosa e ansiosa você fez escolhas equivocadas. Por esse medo que você não tomou consciência, você fez escolhas equivocadas. Vamos pegar essa história para a gente trabalhar sobre ela? Imagina se esse cara tivesse consciente, por isso o trabalho do autoconhecimento é tão importante. Imagina se esse cara tivesse, enquanto caminhava em direção à casa, tivesse clareza, consciência de que ele tem medo, que ele estava inseguro. Por não acreditar, ele mesmo não estava acreditando, porque muitas vezes a gente julga o outro por nós mesmas, né? Então, talvez ele já tivesse não acreditado na história de alguém. E aí ele achou que a outra pessoa não ia acreditar na história dele. Talvez ele não tivesse convencido de que ele não tinha segundas intenções, ou que em algum outro momento ele já poderia ter, não sei, lesado alguém, ter medo de que o outro pensasse que ele ia lesar. Porque às vezes a gente não lesa a pessoa, mas a gente já pensou em fazer alguma coisa com outra pessoa. Então, se batesse um cara na minha porta, eu não ia emprestar o macaco, porque eu ia achar que ele, né, o julgamento que a gente faz do outro, muitas vezes é o julgamento que a gente faz da gente mesmo. Então, sei lá, se alguém contou uma história pra ele e ele não acreditou na história, achou que era balela, achou que era mentira. Então, ele achou que o outro cara também ia achar que a história era balela, que a história era mentira, que não era uma pessoa séria. Tem muitos nuances nessa história. Mas imagina se ele estivesse caminhando em direção a essa casa e tivesse consciência assim. Por que eu estou pensando esses pensamentos? Porque pode acontecer do cara não querer me emprestar. Pode? Claro. Claro que pode. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Claro que pode. 50% de chance da pessoa acreditar e emprestar. 50% de chance da pessoa não emprestar por qualquer outro motivo que fosse. Por não acreditar na história, por não ter um macaco, por nem ter carro, por não querer, né? Por qualquer motivo que fosse. Mas em vez de pensar que ele estava com medo e inseguro, ele já começou a projetar no outro. Isso chama projeção. A gente se imaginar que o outro vai fazer algo porque em algum lugar nosso duvidaria, não emprestaria, ia falar nem te conheço, né? Então, se ele tivesse consciência de que aquilo era um medo de ficar na estrada, ter que dormir na estrada, num lugar deserto, de não conseguir convencer a pessoa, de estar inseguro. Imagina, se ele tivesse consciência disso, ele poderia trabalhar sobre o medo, sobre a insegurança. Ele poderia trabalhar a autoconfiança. Limpar esses pensamentos negativos, ou seja, como é que a gente limpa? Lembra que eu falo muito aqui sobre polaridade, sobre os dois lados da mesma moeda? Tudo na vida tem um lado bom e tudo na vida tem um lado ruim. Nada é 100% ruim e nada é 100% bom, né? Vamos supor aqui, do que eu tô falando? Vou dar um exemplo que vai fugir um pouquinho do que a gente tá falando, mas é um exemplo mais puro. Uma mulher que tem um bebê, engravida e tem um bebê, uma mulher que quer ser mãe. Quando o bebê nasce, é a oitava maravilha da face da terra, a realização de um sonho, é o nascimento de um amor indescritível. Mas, ao mesmo tempo, é uma morte em vida também, é um nascimento e uma morte daquela mulher que ela foi antes de ser mãe. Morte entre aspas, tá, gente? Não é uma morte física, né? Mas é daquela mulher que podia ir no banheiro na hora que bem entendesse, podia tomar o banho prolongado, sem problema. Aquela mulher que não tinha preocupação, não precisava levantar à noite para dar mamar para ninguém, né? Então, por um período, existe esse espaço. Então, é maravilhoso, um amor indescritível, uma sensação deslumbrante. Mas, ao mesmo tempo, tem a responsabilidade, né? Tem as noites mal dormidas, tem a adaptação com o novo bebê. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E essa história, imagina se ele tivesse tido consciência de que os pensamentos negativos estavam a representação dessa insegurança.
e ele começasse a usar o outro lado da moeda com convicção, né? Dizendo para ele mesmo, eu tenho medo de que o cara não queira emprestar o macaco, ou não tenha o macaco para me emprestar, e eu tenha que dormir aqui à noite. Ok, eu tô com medo disso, tenho insegurança disso. Então, quais os recursos eu tenho? Como eu posso chegar para essa pessoa e contar a minha história de uma maneira mais convincente? Quais as ferramentas internas tem dentro de você, dentro de mim, para trazer veracidade para aquilo que ele está falando? Quais os argumentos poderiam ser usados? E também se ele se frustrasse, se ele não recebesse macaco, se a pessoa não quisesse emprestar ou não tivesse para emprestar, o que ele poderia fazer? Pedir um telefone, pedir o cara para ligar para uma pessoa, sabe? Você poderia ligar para o meu seguro, meu celular acabou a bateria, nesse dia o celular dele tinha acabado a bateria. Poderia falar assim, tudo bem, eu não preciso me emprestar macaco, mas você poderia me ligar para o seguro? Você ligar para o meu seguro, eu te dou o número, por favor? Ou, né, para o meu corretor do meu seguro, eu te dou o número e você pode ligar para mim, para você pedir para mim, para eu receber um socorro, ou para um parente, ou para alguém. Aí se a pessoa continuasse dizendo não, quais os outros recursos ele teria? Como ele poderia trabalhar essa insegurança? Né? Então, vamos trazer essa mesma história e imaginar que ele teve consciência disso, de que ele estava com medo e ele poderia chegar na casa da pessoa e dizer assim, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo só. Meu nome é fulana, por exemplo, meu nome é Daniela. Talvez a história que eu vou te contar você não acredite, porque eu mesma não sei se eu acreditaria, então eu tô aqui na sua porta com medo de você não acreditar na minha história. Quando a gente fala a verdade, gente, tudo muda, a verdade aproxima os corações. Mas isso a gente precisa ter consciência do que a gente está sentindo para trazer uma verdade, para poder falar com verdade. Então, olha, eu estava andando nessa estrada, o pneu do meu carro furou, eu achei que eu tinha macaco, não tenho macaco, não consigo trocar o pneu do meu carro. Tenho um compromisso daqui a 1 hora. Estou super atrasada. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, da maneira que você puder me ajudar. Você pode me prestar um macaco? Você pode ligar para um parente me buscar? Você pode ligar para o meu seguro? Como eu falei, da maneira que você puder me ajudar, mas eu preciso de ajuda. E aí talvez até falar, se ele já não acreditou na história, falar assim, olha, eu tenho medo de não acreditar na história, porque eu mesmo já não acreditei na história quando alguém precisou de mim, eu já falei não para outra pessoa. Gente, a verdade é algo que aproxima muito os corações, que traz muita clareza. Mas para ele fazer isso, ele precisaria trabalhar a autoconfiança. Porque muitas das vezes, quando a gente está com medo, é uma reação mecânica, vamos dizer assim, querer fingir que não está com medo, né? Querer fingir domínio, não evitar a todo custo mostrar uma fragilidade, porque ali ele estava numa situação de fragilidade. Nessa história ele está numa situação de fragilidade, porque se ele não receber ajuda de alguma forma, tem que passar a noite ali na estrada, numa estrada deserta, correndo riscos, né? Então, evitar esse contato com a vulnerabilidade. A raiva, ela vem, né? Por exemplo, quando a gente imaginando, porque ele sentiu foi raiva, quando ele vai imaginando que ele não vai ter aquilo que ele precisa, já entra a raiva como defesa, porque poderia esconder ali uma tristeza, né? Porque quando você conta a sua verdade para alguém e aquela pessoa não acredita em você, o que vem? Tristeza. Tristeza, porque triste. Contei verdade, pedi ajuda e não recebi. Vem tristeza, vem frustração. Né? Mas por que a raiva entra primeiro? Porque a raiva é uma defesa, ela tem uma energia muito potente, ela é como uma defesa, uma casca que aparece em primeiro lugar. Mas como que a gente pode ver esses dois lados da moeda que eu tô falando, né? Para oferecer a verdade dele, dizer, olha, eu mesmo não sei se eu acreditaria nessa história. Então, se eu posso, você pode de repente virar para a pessoa e falar assim, para você acreditar em mim, existe algo que eu possa fazer para mostrar para você que eu tô falando a verdade? Porque eu realmente preciso de ajuda, estou numa situação muito difícil. Tudo muda. Tudo muda quando a gente assume o que a gente está sentindo. E onde entra a autoconfiança aí? Se a autoconfiança entra, ela entra nesse lugar de te aproximar da verdade.
Vou contar uma outra história, né? Existia um palestrante dando um curso, tá? E uma cliente minha, uma mulher que eu atendia, ela estava sendo monitora desse curso e ela disse que quando esse palestrante chegou, ele estava muito rígido, muito na defensiva e começou a falar, né? Deu a palestra assim, muito. As pessoas, porque energia, gente, é algo que a gente não esconde, tá? Se a gente pode falar palavras, mas o corpo mostra outra coisa, né? Tanto que tem estudo da leitura corporal, depois eu leio os comentários, tá, gente? Tem muita coisa que o nosso corpo conta que contradiz o que as nossas palavras dizem, né? Então, esse palestrante estava dando a palestra e o corpo mostrando uma rigidez, mostrando uma ansiedade. E na hora que ele começou a falar sobre essa ferramenta, né, a ferramenta que ele estava trazendo, começou a dar a palestra, por essa tensão, essa ansiedade, esse clima, uma pessoa da palestra, um aluno, bateu de frente com esse palestrante, né? Dizendo para ele que não concordava com o que ele estava falando, bateu de frente mesmo. E aí ele ficou ainda mais ansioso, mais tenso. E aí o que ele fez? Olha como o autoconhecimento ajuda, gente. Olha como a autoconfiança ajuda. Ele se deu conta do que estava acontecendo, de quanto ele estava duro, quanto ele estava rígido, quanto ele estava travado, tá? E ele puxou um banquinho no palco, sentou no banco e começou a falar a verdade. Ele começou a falar, eu tô muito ansioso. E eu tô sentindo que eu tô atropelando as palavras. Talvez vocês não estejam nem me entendendo na velocidade que eu tô falando. E eu tô ansioso porque eu mudei o conteúdo desse curso. É a primeira vez que eu tô falando dessa forma. Tô entregando coisas que eu não entreguei. Não sei como é que vai ser a aceitação de vocês. Ele sentou num teatro que estava cheio, né? Num espaço que estava cheio. E ele abriu o coração dele. E ele falou a verdade. E ele falou, eu vou pedir uns minutinhos de vocês para eu respirar, que é algo que eu vou falar aqui que ajuda muito. E ele fechou os olhos ali diante de todas as pessoas, respirou e falou, eu vou começar de novo. Eu vou chegar aqui revelando para vocês a minha ansiedade, revelando para vocês a minha tremedeira. Estou me sentindo vulnerável de expor algo novo para mim. E o que aconteceu depois que ele falou mais outras coisas, né? Mas o que aconteceu depois que ele falou? Uma conexão muito grande das pessoas com essa vulnerabilidade dele. E ele disse, eu quero agradar vocês, eu quero que o conteúdo faça diferença na vida de vocês e eu não sei, eu não controlo isso, eu não sei se vai fazer. Então percebe como essa ansiedade é um desejo de controlar o futuro, o desejo de controlar que as pessoas entendam, que as pessoas gostem, que as pessoas usem o conteúdo dele, né? De que ele seja visto como um bom palestrante. Só que isso a gente não controla. Isso a gente não controla. E quando ele se deu conta do que ele estava fazendo, por qual caminho ele estava indo, que ele estava batendo de frente com uma pessoa que estava ali, né, com um aluno, porque o aluno não concordava com ele, o que ele tinha falado, tudo mudou, inclusive esse aluno. Tudo mudou. E foi engraçado, porque eu estava trabalhando com essa mulher, essa minha cliente, né, que ela faz atendimento individual, e a gente estava trabalhando exatamente esse tema da ansiedade. E aí ela contou isso que aconteceu. E ela falou, Dani, me lembrei tanto de você. E eu falei, nossa, que bom ser lembrada assim, né? E aí o que aconteceu, gente? Depois que esse palestrante falou isso tudo com ela não, com todos que estavam ali, ele desarmou, ele ficou fluido, ele começou a falar leve, ele fez piada, ele saiu do poço da rigidez, ele se aproximou mais do coração das pessoas. E as pessoas entregaram mais, estiveram mais presentes, mais abertas para receber o conteúdo dele. Então, muitas vezes,
A ansiedade vem, claro, gente, a gente não está falando aqui de transtorno de ansiedade, que é um passo muito além, né? O transtorno da ansiedade, ele tem reações físicas muito fortes, precisa de, às vezes, de medicação, precisa de um atendimento, de acompanhamento de um psiquiatra também. Então, a gente não está falando desse nível de ansiedade, mas a gente cuidar do nível de ansiedade natural que a gente tem. O novo vai trazer ansiedade porque tira a gente da zona de conforto, né? Tira a gente, e a gente não controla. Você pode ter preparado a melhor palestra do mundo, você pode ter estudado muito, e você não controla o que os outros vão absorver do que você está falando. Mas você controla o quê? A sua dedicação, a sua inteireza, a sua integração, a sua presença real, né? A sua consciência, porque a gente tem escolhas que a gente faz. Então, quando esse cara entendeu para que lado ele estava indo e ele sentou no banco que tinha lá, na cadeira, não sei se era cadeira, se era banco, mas que ele sentou no palco e ele se despiu de alma, tudo mudou a partir dali. Tudo mudou. É difícil, Marli. Por isso o autoconhecimento ajuda, gente. Por isso, trabalhar a autoconfiança. Por que esse cara conseguiu parar diante de todos e respirar? Porque ele sabia que ele tinha preparado uma boa palestra. Ele tinha dado o melhor dele. Ele sabia que ele tinha um bom conteúdo para entregar. Então, ele trabalhou ali a autoconfiança. E quando a gente mostra o nosso lado humano, que é o nosso lado que todo mundo tenta esconder, a gente só quer mostrar a mulher heroína que dá conta de tudo, o nosso lado super-herói, nosso lado Mulher Maravilha, né? A gente não quer mostrar a nossa fragilidade. Só que a fragilidade faz parte da nossa humanidade. Quanto mais humano a gente se mostra, mais próximas as pessoas ficam da gente. Porque elas também são humanas, a verdade é essa. Né? Então, trabalhar o autoconhecimento, identificar os sentimentos, identificar as emoções e enxergar, uma coisa que eu sempre falo para vocês, qual que é a necessidade que está atrás de tudo isso? Vamos trazer essa palestra, né? A necessidade era de desarmar, a necessidade era de relaxar, de deixar fluir, era tudo o que ele queria. E aí, o que ele fez? Ele queria ir para Florianópolis e foi para Florianópolis, porque ele andou alinhado com a necessidade dele. Então, por que é importante estar aqui numa live? Por que é importante trabalhar o caminho do autoconhecimento? Por que é importante trabalhar a autoconfiança? Porque os momentos desafiadores da vida são inúmeros. Nós vamos passar por nem sei quantos mais. Em qual momento? Tudo acontece na nossa vida. Às vezes é um dia que está super tranquilo, acontece um imprevisto que tira o dia todo da ordem. Ou então um dia que está todo assim, estressante, acontece de chegar alguém te oferecer ajuda e tudo se ajeitar. A vida é assim, a vida é impermanente, a vida é uma caixinha de surpresa, ela muda e depois ela convida a gente a se adaptar às mudanças. A gente não controla a vida, né? Mas a gente faz escolhas diante da vida. O que você escolhe para você? Porque o que aconteceu na primeira história, ele estava escolhendo lidar com as coisas da maneira dele. Estava escolhendo a não trabalhar a consciência. Na cabeça dele, ele estava tão certo que o cara não ia emprestar o macaco para ele, que ele já xingou o cara, já voltou pro carro pé da vida. Essa é uma história fictícia, tá, gente? Ela tem na internet, é uma história fictícia. Mas no outro caso é uma história real. E o que esse outro cara que mostrou a ansiedade, que mostrou, né, a humanidade dele ali no palco, poderia ter sido diferente. Poderia ele estar mais duro, mais enrijecido, mais tentando mostrar que ele era super-homem, que dava conta de tudo. Ele ia por um caminho que ia fazer muito mal para ele em primeiro lugar. E talvez as pessoas deixassem de se conectar com ele. Porque quando a pessoa está sentindo uma coisa e está querendo demonstrar outra, ela não convence. Sabe? Imagina aí, num relacionamento que você tem, ou, né, vamos colocar marido, mulher, namorado, né? O cara chega em casa com um beijo de batom na gola.
Primeira coisa que a gente vai pensar é que ele tava com uma mulher. E aí o cara vai inventar uma história mirabolante, vai se fazer de rígido, vai negar, porque ele tá, sei lá, de repente ele foi abraçar alguém, né? Igual base, às vezes a gente, por exemplo, às vezes uma pessoa mais alta do que você, quando você vai abraçar uma pessoa num casamento ou numa festa, ou sei lá, até no dia a dia, às vezes a gente usa base, mulher usa base, usa pó, às vezes suja a roupa daquela pessoa. E aí não teve nada demais, mas o homem já fica tenso, já fica duro, já fica não sei o que tem. Então, por que não trazer a realidade? Porque quando você fala a verdade é a verdade, gente. Ela é, ela é. E se o outro não acreditar na sua verdade, que pena, mas você tem a sua consciência tranquila, né? Então, como trabalhar essa autoconfiança? Eu falo muitas vezes aqui, tomando consciência do que está acontecendo, olhando para o seu corpo, vê se o corpo está rígido, o corpo está suando, a mão está fria. Isso são sinais. Sinais de ansiedade, sinais de tensão. Então, se eu estou assim, se eu estou ansiosa, o que eu preciso? Às vezes você precisa respirar. Respiração é uma ótima ferramenta, uma excelente ferramenta para diminuir a ansiedade. Tá vendo que seus pensamentos são... Ah, ele vai me pensar macaco, ele vai achar que eu sou mentiroso, ele vai achar que eu sou ladrão, ele vai achar que não sei o que tem. Calma, acalma a mente. E como é que a gente acalma a mente? Prestando atenção, focando na nossa respiração, levando o ar para o abdômen e pensando só na respiração. Os pensamentos começam a diminuir, começa a dar... E não só os pensamentos diminuem, mas o oxigênio chega mais facilmente no nosso cérebro. E quando isso acontece, a gente consegue raciocinar com mais clareza. Agora, quando você está com raiva, você não raciocina com clareza. E quando tem uma raiva, igual na primeira história, a respiração está desse tamanhozinho. Lembra de um dia que você ficou com raiva? Como é que a respiração é ofegante? A gente até fala, estava bufando de raiva. Por quê? Porque não está respirando, está respirando um pouquinho. O que acontece? A oxigenação cerebral diminui. Toda a oxigenação do nosso corpo diminui e a gente não pensa direito. Então, tá ansiosa? Tem uma parte da ansiedade que ela é natural, ela deixa a gente atenta. Tô com medo das pessoas não gostarem do que eu vou falar. Ok, então eu vou preparar melhor o que eu vou dizer. E mesmo assim vai ter gente que não vai gostar, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem somos nós? Meros humanos meros mortais aqui para poder agradar a todo mundo. Não vamos. Então, às vezes, diminuir a expectativa. Tá tudo bem se outra pessoa não gostar do que você tá falando, do que você tá fazendo, do jeito que, sei lá, se você canta, não canta. Tá tudo bem. Desde que você esteja dando o seu melhor, desde que você esteja em paz com a sua consciência. Isso te dá força para aguentar outras pessoas não gostando daquilo que você faz. Então, gente, para superar a ansiedade é extremamente importante trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a autoconfiança. Porque se você está confiante e vem um momento novo, um trabalho novo, algo novo na sua vida, você usa recursos que você tem, como eu falei da respiração. Você pode usar a meditação, pode usar uma música calma. Você pode falar a verdade. Hoje é meu primeiro dia, né? Hoje é meu primeiro dia aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Gente, quando eu fiz a minha primeira live, eu tava um poço de ansiedade. Eu acordava de manhã já muito tensa no dia, porque eu ia fazer uma live à noite. E eu falava, gente, mas e se eu não conseguir falar? E se eu travar na hora? E se der errado a tecnologia? Porque eu não sou uma pessoa tão tecnológica assim, né? A minha geração não é uma geração de alta tecnologia, gente. Quando eu era adolescente, estava começando a ter celular, aqueles celulares antigos. Então toda essa tecnologia veio depois. Eu não sou uma expert em tecnologia, apanho pra caramba. E aí, gente, eu vou contar pra vocês o que eu fiz na primeira live. Ela tá gravada aqui, vocês vão ver que é verdade que eu tô falando. Eu tenho duas contas, né? Uma que é essa e a outra era uma conta pessoal. Uma conta que hoje em dia eu uso muito pouco. Mas eu tinha sido convidada para fazer uma live junto com uma pessoa muito querida.
E eu tava super ansiosa, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E o telefone, a tecnologia, onde que eu entro, onde que eu ligo, como que eu faço, não sei o que tem. Ela me explicou 1000 vezes, nós treinamos. E na hora... Mentira, não foi a primeira aconteceu. Aí ela me convidou e eu quis retribuir, né? Convidei ela de volta para falar também. E aí quando eu convidei ela de volta, na segunda, não sei quando foi, na semana seguinte, na mesma semana, não lembro, eu tinha que abrir, né? E tinha que convidá-la ou ela fazer um convite para eu aceitar. Isso estava tudo combinado com ela, tudo certo, a gente tinha treinado e estava tudo certo. O que aconteceu no dia? Em vez de eu entrar na minha conta profissional, que é essa que eu tô aqui, eu entrei na minha conta pessoal. E ela não aparecia para mim. E ela não aparecia para mim. E eu já estava ao vivo na minha conta pessoal e ela não aparecia. E eu não a via também. Eu tentava convidar ela e não conseguia. E aí eu não conseguia mandar mensagem de WhatsApp para ela, porque eu não conseguia, né? Quando eu estou online aqui com vocês, eu não consigo ver o WhatsApp. Eu vejo as mensagens passando aqui na minha tela, mas eu não consigo mandar mensagem. E eu falava, pronto, aconteceu alguma coisa, ela não conseguiu vir, eu vou fazer o quê? Porque eu ia retribuir, ela tinha me entrevistado, eu ia entrevistar ela, para, né, as pessoas da minha página conhecê-la também. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Porque não é um assunto que eu preparei, ela que ia falar, e eu ia só bater um papo com ela, né, e tal. E aí, gente, eu custei para perceber que eu tava na minha página pessoal. E ela tava me esperando e achou que eu não tava online, que tinha acontecido alguma coisa comigo. E o que que eu fiz? Imagina a minha ansiedade, que eu já estava ansiosa, né? Foi lá na tampa. Puf! Explodiu o nível da minha ansiedade. Aí eu me dei conta, consertei, né? Tomei consciência de que eu tinha me equivocado, consertei. E na hora que ela abriu, eu já escancarei de cara. Eu não tentei fingir que eu não estava tensa, não tentei fingir que eu não estava ansiosa, não tentei fingir nada. Eu falei, você não sabe o que aconteceu. E falei ao vivo, igual eu tô contando pra vocês aqui. Falei, você não sabe o que aconteceu, eu entrei na minha conta pessoal, tô te esperando, tô te mandando convite, você não aparece, você não chega, eu não te acho. E aí, gente, foi super divertido. Ela começou a rir, eu comecei a rir. Ela falou, a gente entrou num outro processo, que as pessoas começaram a fazer perguntas, a gente falou um monte. Então, assim, foi uma delícia. Acabou a tensão, acabou. Por quê? Porque eu resolvi me expor, eu resolvi não ficar ali fingindo que nada tinha acontecido. Já tinha passado uns bons minutos. E eu só pensava, meu Deus, agora eu vou entrar na conta pessoal, profissional, e ela já vai ter desistido, ela já vai ter ido embora. E não, ela ainda estava lá tentando, né? Mas eu pensei, bom, eu vou entrar, qualquer coisa eu vou sair. Vou pedir desculpa para as pessoas e vou sair. E não vou deixar gravado, porque eu vou fazer o quê? Né? Então, buscar os recursos, tomar consciência. Era a primeira vez, era a segunda vez, mas era a primeira vez que eu estava fazendo na minha página, não sabia fazer. Então, tomar consciência disso é natural quando a gente sai da nossa zona de conforto, passar por momentos de estresse, passar por momentos de ansiedade. A ansiedade nos ajuda a estar atenta. O nível de ansiedade é bom, porque ela traz essa atenção para a nossa vida, né? Para o nosso momento, para a gente estar vivendo ali. Mas quando a ansiedade atrapalha você no nível de você deixar de fazer as coisas, ou no nível de você ficar tão exigente, tão rígido com você, a ponto de você se machucar, se martirizar, se criticar, se depreciar, precisa cuidar. E o cuidado vem através do trabalho do autoconhecimento, da autoconfiança. Você não precisa ser a Mulher Maravilha que você exige de você, porque muitas vezes é você que exige de você, para começar a fazer nada. A gente primeiro começa, como eu comecei lá, eu não sabia fazer, eu fui pela primeira vez, errei, depois eu aprendi. Porque erros nos ensinam. Se dá certo, a gente desfruta. Se dá errado, a gente aprende. Claro que é bom não precisar errar para aprender. É bom aprender sem errar, né? Mas é bom, às vezes, até... Por que a comunidade é importante, né? Tipo, o grupo de alunas que eu tenho, porque elas aprendem umas com as outras. Né? O que uma passou serve de lição para a outra, para que a outra não precise passar. É bom a gente aprender assim. Né? Diminui até o nosso nível de ansiedade. Então, gente, Daniela, tá? Minha opinião, que para trabalhar a ansiedade, uma potente ferramenta, potente, é o trabalho do autoconhecimento, é o trabalho da autoconfiança, é o acolhimento da nossa humanidade imperfeita, limitada, dos nossos medos, das nossas ansiedades.
né? Da nossa vulnerabilidade, da nossa humanidade imperfeita, mas em evolução. Esse é um caminho muito saudável. Porque se você entende o seu medo ou a sua insegurança, você identifica o que você precisa. Por exemplo, se você identifica que você está com sede, você vai beber água, né? Você não vai comer um pão. Você vai beber água, porque comer um pão não vai matar sua sede. Se você identifica que você está com dor de cabeça, você pode tomar um banho para poder relaxar, né? Você pode fazer uma respiração ou você pode tomar um remédio. Mas se você não identifica, você não consegue resolver o problema. Então, o primeiro passo é identificar: estou ansiosa. Por quê? Porque é minha primeira vez aqui, porque eu sei lá o quê, porque eu vou conhecer uma pessoa nova, porque eu estou saindo da minha zona de conforto, porque eu vou falar para muita gente. E então você se pergunta, tá, diante dessa ansiedade, o que eu preciso? De repente você precisa de companhia. E tá tudo bem. De repente você vai lá num lugar novo, num lugar longe, num lugar escuro, num lugar deserto. E você identifica que você está com medo, você está ansiosa porque você tem que ir num lugar de medo. Você chama alguém para ir com você. Você fala: fulano de tal, eu estou precisando de um lugar que eu nunca fui. Não conheço o caminho, mesmo no Waze, eu não conheço o caminho, tenho medo de ir lá. Um lugar deserto. Será que você pode ir comigo? Lembra que eu falo que mulheres confiantes pedem ajuda para resolver os problemas com elas? Elas não esperam que os outros resolvam, mas elas pedem ajuda. Então, identificando o que é, você consegue resolver. Né? Se você está com fome, você pode até beber água. A fome vai passar meia horinha ali. Se você tomar 2, 3 copinhos d'água, o estômago vai encher de água, vai te dar uma sensação de saciedade. Meia hora depois você está varada de fome. Mais fome que você tinha antes. Por quê? Porque não é água que vai resolver o problema da fome. É comida. Né? Então, por isso a gente precisa estar alinhado, estar atento ao que a gente está sentindo, dar nome para os nossos sentimentos. É muito difícil nomear sentimentos, muito difícil. Esse final de semana eu estava tendo uma conversa com meu marido, né? A gente estava comemorando 3 meses de casada, a gente foi fazer umas retrospectivas, e aí a gente conversando, aí saiu um tema que eu falei: amor, o que você sente quando você fala isso? Ele: não sei o que eu sinto. Eu ouço muito isso, eu não sei o que eu sinto. Porque nós não fomos treinadas a saber o que a gente sente. Nós não fomos treinadas a identificar as nossas emoções, a acolher as nossas emoções. A gente não aprendeu isso na infância. A maioria das pessoas não aprendeu. Na época da minha mãe, isso nem se cogitava. Na época dos meus avós, então, criança não tinha nem vez. Né? Então, assim, o que a gente foi na criança, os traumas que a gente passou na criança, reverberam nas nossas ansiedades, reverberam nos nossos medos, né? Nas nossas vulnerabilidades. Ali a gente vai aprendendo. Sentir uma vulnerabilidade lá atrás, vai criando um mecanismo de defesa que a gente precisa desconstruir para poder trabalhar a nossa autenticidade, a nossa liberdade de ser quem a gente quer, do jeito que a gente é e também podendo melhorar. Porque quando eu falo ser do jeito que a gente é, não é assim: eu sou assim, se os outros quiserem que gostem de mim assim. Não é sobre isso, isso é uma infantilidade a gente falar assim. Mas é sobre falar: eu sou assim, isso não me faz bem, isso me faz bem, então isso eu mantenho, o que não me faz bem eu mudo, né? Um outro ponto que precisa para a gente trabalhar a ansiedade é a gente colocar limite. Limites importantes. Não falar sim para tudo. Porque às vezes você está ansiosa porque o seu dia está cheio demais, muitos afazeres, muita coisa para resolver no mesmo dia, e não vai dar tempo, e não vai dar tempo, e não vai dar tempo, e não vai dar tempo mesmo. Porque está com excesso. Né? Então, trabalhar limite é super importante. Fazer uma atividade física. Mas para trabalhar limite, gente, né? Fazer atividade que me ajuda, mas para trabalhar limite a gente precisa do trabalho do autoconhecimento. A gente precisa trabalhar a nossa confiança também, de dizer não para o outro. Percebe como as coisas se misturam? A autoconfiança está sempre ali e tudo começa no autoconhecimento? O fundo de tudo, a base de tudo, o terreno que a gente pisa precisa ser o do autoconhecimento, precisa ser a gente olhar para a gente e não olhar para o outro. Olhar para dentro da gente, especialmente para a nossa infância. Agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Quem aqui, que está aqui na live, já me ouviu falando sobre criança interior? Quero saber. E se vocês sabem o que é a criança interior? Quem já ouviu? Me conta se vocês já ouviram esse tema, a criança interior aqui, e se vocês sabem o que é. Escrever, falar para mim. Enquanto isso eu vou ler os comentários aqui, tá? Eu tenho muita ansiedade também. Eu várias vezes.
Talvez já tivessem duvidado tanto dele que agora ele acha que todos vão duvidar. Pode ser também, tá? Uma criança, por exemplo, que é muito criticada pelos pais, que não tem credibilidade, o que ela fala, as pessoas duvidam. Isso pode acontecer desde a infância, tá? Elas tendem a achar que os outros não vão acreditar nela. O não ele já tinha, né? Com certeza. Já fiquei na rua de madrugada com o pneu furado. Estava com minha mãe, o medo foi tão grande que rapidinho aprendi a trocar pneu. Tá vendo? Às vezes até quando a gente vê, às vezes acontece isso mesmo, né? O medo é tão grande que a gente aprende alguma coisa, porque a gente quer se defender, né? Você passa tudo pelo teu olhar. Que bom, fico feliz. Difícil controlar a ansiedade nesses casos com as pessoas observando. Verdade, o caso que eu contei do palestrante, né? Verdade, mas possível, percebe? Mais difícil do que controlar a ansiedade é ficar fingindo que não está ansioso, porque isso gera mais gasto de energia, mais ansiedade, isso só piora. Poder admitir, gente, é a maravilha das maravilhas. Todos os dias temos desafios a enfrentar, exatamente. Porque ele mesmo não tinha confiança nele, exatamente, Bonete. Dani, é verdade que segurar gelo ajuda a controlar a crise de ansiedade? Nunca ouvi. Porque, pensando agora você está perguntando, não precisa ser gelo especificamente, né? Porque o que acontece? Se você segura o gelo, aquilo vai trazer a sua atenção para cá. Porque o gelo dói, incomoda. Segurar o gelo queima. Então, pode ser que você distraia a sua mente com essa técnica. Mas eu gosto muito mais da respiração, tá? Porque a respiração, além de acalmar, uma respiração profunda, não uma respiração curta, tá? Uma respiração mais longa que você puder, levando o ar lá no abdômen, deixando o abdômen crescer como uma mulher grávida, porque principalmente as mulheres têm essa de que não pode ter barriga, murcha a barriga, respira muito aqui no tórax, não é? Muito aqui em cima, e essa respiração não ajuda. Então, respirar profundo, levar o ar lá no abdômen. Por quê? Porque lá no abdômen tem as nossas células, que chama alvéolos, que fazem as trocas gasosas. Lá elas têm uma concentração maior. Então, a troca gasosa se faz mais facilmente quando a gente leva o ar lá no abdômen, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Soltar o ar mais lentamente que você conseguir. Respirar, inspirar e expirar o mais lentamente que você... E focar na respiração e concentrar na respiração. Assim, os pensamentos vão diminuir e você vai ter mais clareza, mais consciente, mais lúcida, tá? E a questão do gelo, eu penso que pode ser por esse lugar aí, tá? De tirar a consciência, tirar o barulho da mente, né? A mente acelerada aí, porque se segurar um gelo, dói a mão. Por 5 minutos ele queima, depois ele anestesia, mas por 5 minutos, 5, 6 minutos ele queima. Temos exemplos múltiplos pertinentes para o meu momento. Fui escalada para cantar em um encontro quarta. Uau, Marli, que tudo! Trabalhar a ansiedade, trabalhar a respiração. Para cantar, então, tem que trabalhar imensamente a respiração. Parabéns, aceita o desafio, trabalha a sua ansiedade. Né? Se precisar, pode mandar mensagem que a gente lá no direct, que a gente conversa um pouquinho lá. Mas enfrenta. Os medos, quando a gente enfrenta os nossos medos de pouquinho em pouquinho, a gente também aumenta a nossa autoconfiança. Acho que acompanhei essa live. Será, Marli? Ela foi muito tempo atrás, eu não lembro, foi acho que antes da pandemia até. Não sei se você acompanhou. Deixa eu ver aqui. Você já falou várias vezes sobre criança interior. Eu sou bem ansiosa. E o que você sabe sobre criança interior? Gente, porque vai ter mudança nessa página. Vai ter mudança nessa página. Em breve essa página vai dar eu vou fazer uma transição, onde eu vou focar mais ainda no tema da criança interior. E ele tem a ver com a autoconfiança, sabe? Porque para a gente trabalhar a autoconfiança, a gente precisa trabalhar os nossos mecanismos de defesa, que chama, sabe? Mecanismo de defesa é o nosso ego. Nosso ego é um mecanismo de defesa. Porque foi alguma dor que a gente sentiu na infância e a gente se defendeu de determinada maneira e aquilo de alguma forma funcionou porque a gente era uma criança imatura, né? Lá atrás, na nossa infância,
A gente não tinha intelecto desenvolvido, a criança é muito instintiva, muito reativa. Então, ela encontrou uma maneira de continuar sobrevivendo, que em algum momento ela não se sentiu amada. Então, essa falta de amor lá na infância, que nós todos passamos, sem exceção, tá? Todos nós passamos. Tem feridas, né? Tipo feridas do abandono, da rejeição, feridas da humilhação. São várias feridas que tem, né? Que a gente passa quando criança, né? Da traição. A gente desenvolveu um mecanismo de defesa. E para trabalhar o autoconhecimento e para trabalhar a autoconfiança, a ferramenta que eu uso é a criança interior, sabe? A ferramenta que eu uso no curso Sementes do Florescer, nos meus atendimentos, é a criança interior. Acontece que criança interior é um tema que brilha aos meus olhos. E poder falar mais abertamente desse tema me dá uma liberdade maior de trazer mais ferramentas para vocês. Porque eu acho que fica mais claro e mais lúcido exemplificar a autoconfiança quando a gente consegue trazer histórias, como eu consegui trazer hoje aqui, mas histórias que linkam lá com o nosso passado, fica tudo mais claro, gera mais identificação. Eu acho que eu vou poder ajudar mais vocês desse novo lugar. Então, em breve, essa mudança está sendo preparada, em breve essa página vai sofrer uma alteração. Mas fiquem tranquilas, porque se vocês estão aqui pelo tema da autoconfiança, vocês sabem que eu falo muito sobre a importância do autoconhecimento. Isso não vai desaparecer, muito pelo contrário, vai potencializar, tá? Então, não precisa pensar que ela não vai mais falar sobre autoconfiança. Eu vou continuar falando, mas eu vou abrir mais meu conteúdo para vocês. Eu vou trazer mais ferramentas. Então, eu vou ser mais transparente, né? E em breve vocês terão notícias. Eu ainda estou fazendo essa preparação desse momento. Não vou colocar uma data, porque eu vou voltar muito para o meu momento agora, para entender como é que eu vou fazer essa transição, esse outro passo que vai ajudar muito mais, eu acho, eu penso, tá? Muito mais. Mas em breve, vocês estão sabendo aqui de primeira mão, quem está aqui comigo na live agora está sabendo de primeira mão que vai haver uma mudança nessa página. E é por isso, porque eu acho que eu vou ajudar mais do que eu ajudo falando só sobre autoconfiança, ok? No curso que fiz, aprendi que a contagem da respiração da mulher é diferente do homem. A mulher tem respiração abdominal e do homem é torácica. Ao contrário, Marli, a mulher geralmente tem a respiração torácica e o homem é abdominal. Os homens respiram muito pelo abdômen. Para ser sincera, eu não entendo essa questão da criança interior. Então, vou falar um pouquinho dela aqui. Já que eu... deixa eu ver aqui, ó. A Cristina tá falando. Nossa, eu participei de um processo da criança interior e não consegui, acredita? Tenho que me acertar com a minha criança. Gente, a criança interior é o maior amor da nossa vida, é o que a gente mais precisa trabalhar. Por isso que eu acho que eu vou ajudar mais vocês falando sobre ela do que falando só sobre o tema da autoconfiança, tá? O que é a criança interior? Aqui tem, na minha página, olha, já tinha, porque esse tema sempre foi um sagrado para mim. Ele sempre, vira e mexe, eu falo criança interior, da nossa infância, porque ele é sagrado para mim. Quando eu aprendi a amar a minha criança interior, eu aprendi o caminho para me amar. Então, eu acho que por isso eu vou fazer essa transição, tá? Criança interior. Criança interior tem duas partes, nossa criança divina e nossa criança ferida. E o que elas são? Nossas memórias da infância, nossas memórias da nossa criança, de quem a gente foi na maior pureza que a gente tinha. Quem é a criança divina? É aquela criança espontânea, livre. Sabe quando você pergunta para uma criança, tô bonita? Ela fala, não, tá feia. Sabe? Por que você não pinta seu cabelo de preto? Né? Eu, quando deixei meu cabelo ficar branco, e quando eu cortei o meu cabelo, tem a filha do primo meu, hoje ela já tá com 7 anos, mas na época ela era menorzinha, 2 anos atrás, né? Ela tá com 7, ela tinha 5. Ela viu uma live minha, porque ela gosta de acompanhar mais lives, e falou assim, o que ela fez com o cabelo dela? Tá horrível. É isso, essa espontaneidade, é poder falar o que pensa, né? É poder ser livre na sua essência. Essa é a nossa criança divina e ela mora em nós.
Só que a gente fica com tantos deverias, eu não posso isso, eu não posso aquilo. A gente controla tanto o nosso ser para agradar o outro, que a gente deixa essa criança tão lá no fundo. E essa é a nossa essência. É a liberdade de ser como a gente é. E quem é a criança ferida? Aquela criança que lá atrás, um dia, por algum motivo, passou uma sensação de falta de amor. Vou dar um exemplo. Às vezes uma criança se perde na praia. E na cabeça da criança, porque o que a criança sente, às vezes é diferente da realidade, tá? Por isso que eu vou dar esse exemplo da criança ferida. Essa criança se perdeu na praia. Imagina, uma criança com 2 anos de idade se perde na praia porque o pai tá com uma sunga vermelha e tá na moda sunga vermelha. A criança se distrai, o pai e a mãe se distraem cumprimentando um amigo. Quando vê, a criança desapareceu. E a praia inteira procurando, e a criança saiu andando, e a criança se perdeu. Para a criança, não foi ela que saiu andando. Para a criança, os pais sumiram, os pais a abandonaram, os pais não gostam dela, os pais não querem ela mais. A sensação da criança é de abandono, ela foi abandonada, está perdida, sem proteção, desamparada. Para os pais estão desesperados, descabelados, aos prantos, chorando, enlouquecidos para achar o filho. Então, a sensação de abandono para a criança é real, verdadeira. E o pai e a mãe abandonaram a criança? Não. Por um milésimo de segundo se distraíram e a criança sumiu. Então, nem sempre o que a criança sente corresponde à realidade do jeito que a criança entende, tá? A realidade qual foi? A criança se viu longe dos pais. Estava sozinha, estava perdida. Sentiu o abandono, esse abandono é real e essa sensação vai acompanhar essa criança. E essa sensação de abandono vai fazer com que essa criança tenha medo de ser abandonada de novo até na vida adulta. Então, ela vai ter medo de se colocar, ela vai ter medo de se expor, ela vai tentar agradar os outros ou ela vai ficar uma pessoa muito desconfiada. Então, precisa trabalhar essa questão, essas feridas, né? Essas feridas, por isso chama criança ferida, essa sensação que em algum momento é fato que nós vivenciamos de que aquela criança não foi amada. Porque a maneira como uma criança precisa se sentir amada para ela não sentir nenhuma falta, é impossível para um ser humano amar. A mãe e o pai não podem tomar banho, não podem sair para trabalhar, não pode nada. Tem que ficar em função da criança, atendendo às necessidades da criança o tempo inteiro. É verdade que quando a gente nasce, a gente precisa de muita atenção e precisa das nossas necessidades atendidas e criança precisa de necessidade atendida, é verdade. Mas é impossível atender 100% da demanda de uma criança para qualquer ser humano normal, qualquer ser humano, né? Qualquer habitante da Terra. Então, nós passamos por essa sensação e essa ferida que ficou lá atrás, como essa ferida do abandono, o exemplo que eu dei para vocês, gera um mecanismo de defesa. Então, uma desconfiança, não confio nas pessoas, porque eu não confio nos meus pais, porque os meus pais me abandonaram, então eu não posso confiar nas pessoas. Então, vai gerando várias coisas, né? Eu estou dando só um exemplo aqui. Então, falando sobre a criança interior, eu vou poder falar muita coisa, tá? Trazer muita ferramenta para vocês. Então, a criança ferida que compõe a criança interior, lembra que eu sempre falo de polaridades, 2 lados, 2 eixos, né? 2 lados de um mesmo eixo. Então, a criança ferida e a criança divina. Quando a gente escuta as nossas necessidades, os nossos medos, a gente deixa de se criticar, né? A gente deixa de tentar ser perfeita. A gente está curando essa dor da nossa criança ferida. E quando a gente cuida e começa a amar essa criança ferida, essa criança divina ganha força. E a gente se torna uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica, uma pessoa mais aberta para o amor. A gente se aceita como a gente é. E essa ferida, criança ferida, é a nossa sombra. É tudo aquilo que a gente tenta esconder do outro. A nossa vulnerabilidade que a gente tenta esconder, a nossa timidez, a nossa ansiedade. Então aqui a gente vai aprender, com as ferramentas que eu vou trazer nessa transição, a aprender a dar espaço para a nossa humanidade imperfeita, limitada, mas em evolução. Isso vai fazer com que você aprenda a se amar de uma forma muito diferente e se amando. O autoamor é um combustível assim
como álcool para o fogo para a autoconfiança. Quem aprende a cuidar da criança interior se torna uma pessoa confiante. Então percebe como está tudo ligado? E como eu trazendo um tema da criança interior, eu vou poder ajudar mais vocês do que se eu trouxesse só as ferramentas da autoconfiança, sem falar de onde veio talvez essa insegurança. Então é por isso que essa página vai sofrer uma transformação, ok? Transformar pode, só não pode deixar a gente. Não, não vou deixar. Eu vou transformar só a página, tá? Vê se ficou claro a criança interior, tá? Me fala aí, me conta. Maravilhoso, isso mesmo, escrevi o contrário. Eu já trabalhei uma constelação que fiz. Maravilha, Cristina. Por que será que a criança interior parece tão distante para mim? Porque a gente se deixa de lado. Toda vez que você se deixa de lado, você está deixando a sua criança de lado. Toda vez que você tenta agradar o outro para se sentir amada ou para se sentir aceita, você desagrada você mesma. E aí você está deixando... Lembra que eu falei da sensação de abandono da criança, que os pais saíram? A gente se abandona. Quando a gente não se escuta, quando a gente não atende a nossa necessidade, quando a gente não reconhece os nossos sentimentos, quando a gente não se permite a chance de tentar, quando a gente fica se criticando e se julgando o tempo inteiro. É como você apontar o dedo para uma criança e falar, você não vai dar certo, olha, você é tudo errado, não. Aí você está abandonando a sua criança e ela fica realmente distante de você. Mas tudo que ela mais precisa é o seu olhar amoroso. Não mais da sua mãe ou do seu pai, que pode sim ter cometido vários equívocos, porque nós somos pessoas humanas, cometemos muitos equívocos, né? Mas não é mais o seu pai ou a sua mãe que agora tem que resgatar você, é você mesma, né? É você precisar aprender a se amar como você é e também querer se melhorar. Porque quando a gente se ama como a gente é, gente, automaticamente a gente melhora. Dá um desejo de ser uma pessoa melhor pra gente mesma. E isso não é porque as pessoas temem se tornarem egoístas. Gente, quando eu começo a falar da criança interior, eu não paro nunca mais. Pelo amor de Deus, vou ter que parar um pouquinho porque essa live vai ficar muito longa, né? A criança interior é a minha vida. Por isso agora eu resolvi dar espaço para falar sobre aquilo que mais faz o meu coração pulsar, a minha alma sentir felicidade, né? Esse é o tema, ok? Então, deixa eu só segurar minha onda aqui um pouquinho, porque senão eu não paro nunca mais de falar, tá? Então, quando você aprender a se aceitar, que é o primeiro passo, você vai começar a sentir a sua criança mais perto de você. E o criança, gente, encontro com a criança é tão maravilhoso. É tão maravilhoso o trabalho com a criança interior. Meu Deus, aqui eu não consigo fazer o trabalho em si, porque eu preciso de tempo, né? Eu preciso de estar com vocês em um ambiente mais reservado para aprofundar. Aqui eu não vou conseguir fazer com vocês, mas vou trazer muitos exemplos de trabalho, tá bom? Ou tipo assim, você pode para a criança dar um beijo em uma pessoa que você conhece e a criança diz um não quero. Cristina, é isso. Você pede para a criança dar um beijo em uma pessoa que você conhece e a criança diz eu não quero. Aí o que o pai e a mãe fazem? Tem que dar, né? Tipo, educado, dar um beijo. Não, a criança não quer. Então o pai pode falar assim, ela não tá com o time dela, depois ela dá. Né? A gente precisa aprender. Verdade, super necessário. Toda vez que você fala em criança interior, meu coração apertado, dá vontade de chorar. Essa criança pedindo atenção, essa criança pedindo acolhimento, essa criança pedindo seu olhar amoroso. Se permita chorar. Às vezes, é o que a criança precisa, só chorar. Né? Só deitar e deixar chorar. Deixa chorar. Deixa chorar e se acolhe. Você quer chorar onde? Quer deitar na cama? Quer tomar um banho? Quer depois tomar um chá quentinho? O que você quer fazer? Deixa ela chorar. Né? Às vezes a gente não entende nem por que está chorando. Nem precisa. Deixa ela chorar. Vai esvaziar uma tensão ou uma repressão que está aí há muito tempo. Lembra lá do caso do palestrante? Se ele tivesse ficado fingindo que estava tudo sob controle, ele ia ficar pior. Quando ele resolveu falar, tô ansioso, parará, tarará, todo mundo se conectou com ele. Deixa a sua criança, atende. Não reprima a sua vontade. Permita-se. Esse é o primeiro passo.
Ok, gente? Então vocês estão sabendo da novidade, ela vai acontecer em breve, vocês vão ver que eu vou diminuir as postagens, já diminuí há algum tempo. Vocês vão ver que eu vou diminuir as postagens, porque eu tô passando por essa transição, né? Fazendo essa preparação para essa transição, mas depois as postagens vão voltar com mais intensidade, tá bom? Mas os nossos encontros de segunda serão mantidos, ok? Eu espero vocês na segunda que vem, às 8h15 da noite. E se você gostou dessa live, se você gostou desse conteúdo, encaminha, gente, para alguém que precisa ouvir isso, para aquela amiga ansiosa, para aquela amiga que nem sabe o que é criança interior. Manda para ela, faz um bem para alguém. Contribui com essa roda do bem, né? Que eu trago um pouco de conhecimento do que eu sei para vocês, de como eu ajudo as mulheres, e vocês pegam esse conhecimento, usam para vocês e também ajudam as outras pessoas, e aí vocês me ajudam de volta. A gente faz um ciclo, né? Um ciclo de contribuição mútua. Vocês me ajudando, eu ajudando vocês, né? E isso gera uma nutrição, né? É isso então, gente. Internet caindo. Que pena, Cristina. Depois você assiste de novo, vai ficar gravada, tá? Gente, é isso. Então, beijo grande pra vocês. Eu que agradeço pela presença, viu, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Eu adoro estar aqui. E agora que eu vou falar mais sobre a criança interior, vocês vão ter que me aguentar. Um beijo, gente. Até semana que vem. Uma ótima semana pra vocês.